palavra do Senhor. Agradecendo a Deus pelo departamento de missão que nos confiara esta oportunidade. Os obreiros, pastores, a minha retaguarda, que Deus em Cristo abençoe cada irmão que trabalhou diretamente ou indiretamente neste trabalho para que fosse realizado. Do 3 a 32, onde Jesus vai fazer menção de 3 parábolas e quero fazer uso da mesma. Nos diz assim a palavra do Senhor Deus. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe nos ombros cheio de júbilo e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe ou da minha herança. E ele lhes repartiu os seus bens. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquelas país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, o alimento que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o melhor novilho, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram-se a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que despedaçou os teus bens com as meretrizes, tu mandastes para matar ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Graças a Deus podeis vos tomar o vosso assento. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos e amigos que foram convidados a estar nesta noite, neste evento, em adoração ao nome do Senhor Deus. Eu quero nesta noite, para que venhamos compreender melhor a palavra de Deus, trazer um tema que já foi falado desde o início deste culto, em cada leitura eu pude observar. Restituição, perdido e achado. Restituição é encaminhar a pessoa ao lugar de origem, é mostrar o caminho de volta, é fazer tomar o rumo de origem. E nesta noite eu quero fazer menção deste texto sagrado, aonde Jesus Cristo fez menção dele, e o porquê que li as 3 parábolas há um sentido nesta noite. Eu vou explicar porquê. Porque nesta parábola, primeiro, parábola significa algo tirado da vida cotidiana, algo que alguém vivenciou no seu dia a dia. Jesus extrai da vida daquela pessoa uma lição espiritual daquilo que ele viveu. Então observe que Jesus está contando algo que ele tirou da vida de alguém, que foi vivenciado por alguém. Então observe que isto é uma parábola. E observe que nesta parábola, nestas 3 parábolas, nós vemos 3 algo que é mencionado, ou seja, 3 perdidos. O primeiro que ele menciona é uma ovelha perdida. Segundo, ele menciona a moeda perdida. Em terceiro, o filho perdido. Então observe que ele fala de 3 coisas perdidas e fala também de 3 regozijos ou de 3 alegrias. A alegria do pastor que encontrou a ovelha perdida e também da mulher que encontrou a sua moeda ou a sua dracma perdida. E o pai que recebe o seu filho de volta que se havia se perdido. Queridos, aprendemos aqui uma lição de valores. A ovelha, ela é uma criatura sem inteligência. Ela é uma criatura que não contém raciocínio como eu e você, sendo um ser humano. Ela não tem inteligência, ou seja, ela valia mais do que ela imaginava. Observa isto, é esta lição que nós aprendemos da ovelha. A moeda era um objeto sem vida, ela tinha importância somente aos olhos da sua possuidora. Observe, e o filho que desprezara o pai descobriu que era amado sem merecer. Observa isto, são 3 coisas perdidas, que é o momento que o pastor, a mulher e o pai se encontram novamente. Todos eles se regozijam, todos eles em um momento procuram um motivo para se alegrar. E observe que isto vai trazer lições espirituais para nós, porque isto mostra a condição, a experiência e a redenção do perdido. Observe a condição do perdido, a experiência do perdido e também a redenção deste perdido, o resgate do perdido, é o que quer dizer redenção. Então observe que aqui nós vemos primeiro a condição do perdido. Nós aprendemos que da ovelha é que todos estamos perdidos por nossa própria ação, ou seja, por se afastar de Deus, nós estamos perdidos, e é uma ação nossa a se afastar-se de Deus. Nós aprendemos da moeda que somos sem vida espiritual por natureza. Então observe que o apóstolo Paulo faz menção de dizer que nós todos estamos mortos em delitos e pecados, afastando da presença de Deus. Então observe que este é o
sentido da moeda, porque a moeda, ela não tem vida. Da mesma forma, o homem distante de Deus, ele não tem vida espiritual. O homem está distante de Deus, está morto espiritualmente, ele não tem vida em si mesmo. Nós aprendemos também que do Filho, que nós estamos perdidos por escolha própria. Foi nós que escolhemos nos afastar de Deus. Observe que esta é a condição do perdido. E qual é a experiência dele? Na primeira história nós pensamos na miséria do perdido. Por quê? Porque está perdido e não tem condição de si mesmo voltar para o caminho. Observe, esta é a condição, uma condição de miséria. Na segunda, nós vemos a insensibilidade, porque nós estamos falando de uma moeda, de um objeto que não tem vida. E quando o ser humano não tem vida, ele não tem sensibilidade. Qual é o estado do morto? O morto, alguém belisca ele, faz algo com ele, mas ele não sente. Isto é o sentido da moeda. Ou seja, todos estão mortos, sem vida espiritual, distante de Deus. Ou seja, quando o homem está longe de Deus, ele não tem vida espiritual. Ele pode estar vivendo fisicamente, mas diante de Deus está morto espiritualmente. Não tem vida em si mesmo. Então observe que esta é a experiência do perdido. Na terceira nós encontramos o remorso, ou seja, aquele moço diz: olha, quantos bens tem os empregados de meu pai, e eu estou aqui padecendo de necessidade. Ou seja, um moço que vivia bem na casa do pai, agora estava vivendo de migalhas. Um moço que estava comendo bem, ao ponto de desejar o que ia ser pelo menos um dos empregados do meu pai. Observa isto, que este moço agora deseja estar na casa do pai. É um remorso. Ele diz: por que eu saí de lá? Aquele moço estava bem, mas em um momento ele diz: pai, me dá tudo que me pertence, porque agora eu vou embora. Mas depois começou a padecer. Ele lembra da casa do pai e tem o desejo de voltar novamente, porque ele sabe que na casa do pai estava bem, mas agora está padecendo necessidade, já não está bem. Eu estou falando nesta noite para pessoas, muitos deles que já foram evangélicos, pregadores do evangelho, cantores, e hoje estão padecendo numa vida de droga, de bebedice, perdeu o casamento, está numa vida de destruição, e Deus está dizendo: volta para casa. Aleluia. Volta para casa. Este não é o teu lugar. Volta para casa enquanto há tempo. Volta para casa. Ele está te chamando para voltar para casa. Glória ao nome do Senhor. Igreja, pode adorar, porque o Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente. Enquanto você adora, as barreiras vão caindo e o nome dele sendo glorificado. Nós veremos agora mais uma lição: o resgate do perdido. Mais um motivo para a parábola se dividir em três partes. É para revelar a Trindade Santa. Na primeira parte, o Filho redime. Isto quer dizer, no Salmo 103, verso 4, o salmista escreve dizendo que ele redime a tua vida da perdição. O que quer dizer isto? Ele está dizendo que resgata, te salva da perdição eterna. O que é isto? Morte eterna, separação eterna de Deus. Ou seja, o homem, quando está distante de Deus, ele está separado espiritualmente de Deus. E que para você entenda melhor isto, eu vou explicar o que acontece no dia da crucificação do nosso mestre. A Bíblia Sagrada diz que a partir do momento da hora sexta, que é o meio-dia para o povo judeu, até a hora nona, às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que a treva sobre o céu fica escuro. E naquele momento, o último brado de Jesus, ele menciona Mateus. Na versão de Mateus, ele diz assim: Eli, Eli, lema sabachthani. Na versão de Marcos, ele diz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: Deus,
Getsemane, quando ele está naquele jardim, a Bíblia Sagrada diz que naquele momento ele faz uma oração e diz: Pai, se possível for, faz passar de mim este cálice sem que eu o beba. E naquele momento ele volta às palavras e diz assim: Senhor, mas seja feito a tua vontade. É aqui neste momento aonde ele está relembrando, há um momento que ele vai dizer: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O que é que Jesus está dizendo? Ele estava temendo a separação espiritual com o Pai, porque ele se tornaria substituto da humanidade, ele se tornaria pecador no meu e no teu lugar. Ele estava temendo, ele sabia o quanto era ruim o homem se separar espiritualmente de Deus. Ei, aquele que fez o universo, aquele que te ama, foi ele que se tornou um embrião no ventre de Maria, morreu, ressuscitou, e depois observe que isto tinha um propósito, é para que você não ficasse separado espiritualmente de Deus, porque ele sabe que o homem partindo para uma eternidade sem Deus é um tormento pelo século do século. Eu quero dizer para você nesta noite que o céu é real e o inferno também é. Escolha se você quer vida ou quer morte, porque Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Ele veio te buscar. Ele não morreu na cruz do Calvário por acaso. Ele vem te buscar, ele te ama, a tua alma tem valor, a tua vida tem valor para Deus. A Bíblia deixa bem claro que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Ele está dizendo: olha, é um valor imensurável. É por isso que o salmista, escrevendo o Salmo 8, verso de número 4, ele diz: Senhor, quem é o homem para que tanto estime, para que tanto se preocupe com ele? É porque Deus sabe, se o homem partir, o ser humano partir para uma eternidade sem Deus, ele está partindo para um tormento eterno, aonde lá a memória do passado não é apagada. Ele vai ficar lembrando o quanto ele perdeu a oportunidade de ter um encontro real com Jesus Cristo. Mas nesta noite eu quero te dizer que ele veio te buscar. Aleluia! Ele veio te buscar. O Pai vem te buscar, ele vai pegar no teu braço hoje e vai te trazer reconciliando. Ele está de braços abertos te esperando. Então entenda que ele ama a sua alma, ele ama a sua vida, ele veio para te resgatar. João 3, verso 16, a Bíblia Sagrada está nos dizendo: porque Deus amou o mundo de uma maneira incalculável, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O motivo foi para que um ser humano não adentrasse a eternidade sem Deus. É por isso que o próprio Deus enviou o seu único filho, para que você não fosse condenado, mas foi salvo por ele. Ele veio para te salvar, para te redimir. Glorificado é o nome de Jesus para todo sempre. Segunda coisa que nós aprendemos é que o Espírito, ele opera, restaura, convence o ser humano do pecado. É o Espírito que restaura, que traz o ser humano de volta para Deus. É ele que faz isto. É a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em um só propósito, para te trazer para os braços dele. Observe que ele ainda menciona que o Pai o recebe. O Filho vem no propósito de morrer para nos salvar. O Filho convence, o Espírito Santo convence, restaura esta pessoa, restitui ela de volta, e o Pai recebe nos seus braços. Glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meu amigo ouvinte, nesta noite, eu quero te esclarecer com mais precisão cada lição desta ainda. A ovelha, nós vimos que o pastor sai em busca da ovelha. Pode até parecer algo tolo que o pastor deixe 99 ovelhas
para ir à procura de apenas uma. Apenas uma. Todas as 3 palavras falam de uma única coisa. Apenas uma. Deus sabe o valor que você é espiritual para Ele. Mas o pastor sabia que as 99 estariam seguras no aprisco, no curral, ao passo que a ovelha perdida estaria em perigo. Este é o motivo dele deixar 99 para ir atrás de você. Aquela lição espiritual, ele está comparando a ovelha com a sua pessoa. Jesus está fazendo uma comparação. A ovelha, ela é o símbolo do pecador que anda sem rumo e afasta-se totalmente de Deus. Ou seja, nenhuma criatura se distrai tão facilmente como a ovelha. Nenhuma é mais incapaz de encontrar normalmente o seu caminho para casa. Precisa de um auxílio, de uma ajuda. E a ovelha que não está com as 99 está perdida. Esta é a preocupação do pastor. E vai à busca de uma só. Porque não estando com as 99, está perdida. E o mais interessante é que eu aprendo é que ao encontrar a ovelha perdida, o pastor demonstra compaixão. Jesus era movido por íntima compaixão. O que significa compaixão? É uma mistura de 2 sentimentos: pesar e alívio rápido. O que é pesar é quando alguém vê alguém numa situação ruim e diz: isto é ruim. E alívio rápido, ele diz: eu vou fazer alguma coisa para te ajudar. Glória ao nome de Jesus. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor demonstra compaixão. E o que prova que ele tem compaixão é que ele não a repreende, não censura ela, não arrasta, não obriga, não ordena, mas leva nos ombros, de volta para casa. Eu não vim aqui questionar nesta noite o que tu já fez, como está a tua vida, se está de cabeça para baixo, se está arruinado. Não, eu vim dizer que Ele te ama e te chama de volta. Ele está dizendo: volta para casa. Volta para casa, fica com as 99. Você faz parte do rebanho. Ele ata as feridas, ajeita, coloca nos ombros. E não questiona, não censura ela. Não faz como o filho mais velho, que se sentiu mal pela volta do irmão que havia se perdido. Não se sinta mal pela volta do filho pródigo, porque Jesus tem amor por ele quanto tem por você. Ame ele, independente da circunstância. Lucas 19:10 diz que ele veio buscar. Retorne para casa. Eu quero dizer para você nesta noite que o nosso Senhor Deus é comparado com a mulher que procurou aquela dracma perdida. Primeiro eu mencionei a ovelha. A segunda parábola ela vai mencionar a dracma perdida. E Deus é comparado com a mulher que procurando aquela dracma, aquela moeda que se perdeu. E eu quero dizer para você nesta noite que as mulheres palestinas, elas recebiam 10 moedas de prata como presente de casamento. E além do valor monetário que tinha estas moedas, ela tinha também um valor sentimental. E observe que era equivalente a um valor de um anel de casamento, que a noiva ao receber não quer de forma alguma perder. Assim, perder uma dracma seria extremamente angustiante para uma mulher. Então observe
que ao momento que ela encontra, ela se regozija por encontrar sua moeda ou um anel perdido. E a Bíblia Sagrada nos diz que os anjos se alegram pelo arrependimento de um pecador. Eles se alegram diante de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que cada indivíduo é precioso para Deus. Cada indivíduo é precioso para Deus. Tem um valor imensurável para o nosso Senhor. Ele lamenta toda perda e fica feliz sempre que um filho seu é encontrado e trazido para o reino. Nós aprendemos na terceira parábola, que é sobre o filho pródigo, que é o filho mais moço, como muitos que são rebeldes. O que é isso? Teimoso. Sabe da verdade e continua se afastando. Se tornam imaturos. E este filho quis, por livre e espontânea vontade, se afastar do pai. E ele teve que chegar à pior situação possível antes de recobrar o seu juízo. Quantas pessoas estão sofrendo e não reconheceram ainda que é preciso voltar para casa? Jesus te ama. Corre depressa, porque a qualquer momento acontecerá o arrebatamento da igreja. Já foi mencionado nesta noite, um povo barulhento vai desaparecer. Naves, aviões vão cair sem o piloto. Ônibus desgovernados. Ônibus desgovernados. O pai e a mãe procurando aquela moça que ia para a igreja, que entrou dentro de um banheiro. O chuveiro ficou ligado. Vão arrebentar a fechadura, mas não está mais lá. Ela foi arrebatada, porque fazia parte das 99. Jesus te ama. Buscar o seu enquanto se pode achar. Corra depressa.